Boa noite, amigos e amigas. Estamos então iniciando a transmissão de mais uma palestra pela nossa 12ª União Regional Espírita. E para o início, nós vamos fazer uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento, nosso sentimento a Deus, a Jesus, nosso grande mestre, para agradecer por mais essa oportunidade de refletirmos acerca dos conhecimentos que a doutrina espírita vem nos fazer e nos trazer. Rogamos para todos nós o amparo e as bênçãos de luz dos nossos amigos espirituais, de Deus nosso Pai, para que prossigamos firmes e convictos em nossa jornada de evolução e de aprendizado momentâneo que estamos vivenciando aqui nesse planeta. Que Deus Pai abençoe a cada lar que nos acompanha, a cada ambiente dessa nossa humanidade, enviando a sua luz e os seus bons mensageiros para que a paz e a harmonia se façam em todos os ambientes. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que assim seja. Amigos, então começamos hoje o conceito da reencarnação, a lógica da reencarnação, algumas provas da reencarnação e principalmente os impactos que esse conhecimento traz para as nossas vidas atualmente. Então, meus amigos, para que nós comecemos a nossa exposição, nós vamos falar um pouco da lógica, tentar compreender um pouco da lógica da reencarnação. E para isso é necessário que voltemos ao mês de fevereiro deste ano, na cidade de São Paulo, onde vamos encontrar Ricardo, 25 anos, está na sua casa ajeitando a sua gravata verde para a formatura de medicina. Ricardo, ao fazer isso, nesse dia especial, ele se recorda de toda a trajetória, de toda a sua vida, da infância, da adolescência, verificando e relembrando todo o amparo e as oportunidades que recebeu de seus pais para ter uma infância feliz e para poder estudar e se formar. Enquanto ele relembra, nós vamos a outra parte da cidade, lá no presídio da cidade de São Paulo, onde nós vamos encontrar Fernando. Fernando, jovem também de 25 anos, preso há um mês daquela data de fevereiro, e Fernando também na prisão começa a relembrar da sua vida. E ele relembra que aos 10 anos seu pai faleceu tragicamente num acidente. Relembra que com a morte de seu pai, ficou ele e a sua mãe e mais as 3 irmãs, e a sua mãe, pelas condições pobres que eles tinham de vida, acabou indo pelo infeliz caminho da prostituição. Então Fernando ficou desamparado, foi aliciado logo mais por traficantes e começou a sua aventura pela estrada do crime, até que foi preso por latrocínio, ou seja, matar para roubar. E ele, recordando da sua infância difícil, e chega a perceber que poderia ter tudo isso ter sido diferente se seu pai estivesse vivo ao seu lado, dando o amparo que ele precisava. E também, nesse mesmo dia, nós vamos encontrar a senhora Maria, que estava trocando as fraldas do seu filho João, que também tinha 25 anos, mas tinha uma doença rara que o impossibilitava de raciocinar direito, de se locomover. E ela, trocando as fraldas de seu filho, ela vai também recordando desde os 6 meses essa doença que acometeu a criança, que até então era normal, e vai verificando como a vida tinha sido difícil, de desafios, e como ela gostaria, no seu íntimo, de ter tido um filho com a capacidade normal, como as outras crianças, os outros jovens. Então, nesse momento, Maria amarra na cama a mão de João, porque há pouco tempo foi instalada uma sonda na sua barriga
e essa mão foi amarrada justamente para que no impulso ele não arrancasse essa sonda de alimentação que ele necessitava naquele momento. Meus amigos, 3 acontecimentos, 3 vidas diferentes. E aí nós vamos, cada um que nos acompanha e nós mesmos, vamos recordar que nós tivemos vidas totalmente diferentes, com oportunidades diferentes, quais as dos exemplos que narramos. E aí vamos tentar entender essa diferença de possibilidades, de oportunidades que as pessoas têm, sob a ótica que algumas pessoas apresentam, que é do entendimento, de que existe apenas uma única vida. E aí nós vamos perguntar, concebendo essa existência de um ser supremo, Deus, perguntamos, seria justo se houvesse apenas uma única vida com tantas diferenças de oportunidades, tantas diferenças de situações, pessoas felizes, pessoas em sofrimento, pessoas em que nada dá certo, pessoas em que parece a sorte sorrir para elas? E ainda, muitas dessas pessoas que acreditam que existe apenas essa vida e que acreditam em Deus, algumas dessas pessoas acreditam que depois da morte desse corpo físico que cada um tem, elas terão um julgamento que decidirá definitivamente o seu futuro. Algumas vão ser julgadas e levadas para um céu de eterna contemplação, prazeres. E quando falamos em eterno, nós temos que recordar que esse termo significa bilhões e bilhões de anos. E outras, então, uma parte das pessoas para o céu e a outra parte que não foi nesse julgamento aprovado por esse ser supremo nessa tese, essas pessoas iriam para um inferno de sofrimentos terríveis, eternamente por 80, por 40 anos, que talvez estiveram na maldade ou na inércia, na questão divina, teria esse destino do inferno eterno. E aí, quando nós analisamos a vida sob esse prisma que essas pessoas concebem ou mesmo aprendem sem refletir e sem raciocinar, nós vamos verificar, meus amigos, que se houvesse esse Deus que condenasse as pessoas por uma única vida, que Ele mesmo, Deus, teria dado tantas possibilidades diferentes, nós vamos ver, meus amigos, que Deus nessa concepção seria injusto. E talvez alguns de nós que tenha mais amplidão de raciocínio seria mais justo do que Deus, porque não julgaríamos absolutamente, sendo que as pessoas recebem cotidianamente oportunidades diferentes. E é aí que vem a nosso amparo esse conhecimento da reencarnação para dizer que não. Para dizer que nós que acreditamos, que temos essa crença, e principalmente nós que temos essa certeza da reencarnação, que entendemos um Deus justo e bom, nós vamos ver que existem várias vidas, que essa vida que nós estamos vivendo nesse momento não foi a única, não é a única, e que nós vivemos muito no passado e no futuro ainda teremos muitas outras existências para que aprendamos sempre mais. Sobre esse ponto, nós vamos encontrar, sobre essa questão da lógica da reencarnação, que estamos ainda tratando dos efeitos filosóficos dessa teoria, desse dogma da reencarnação, nós vamos encontrar na questão 171 do Livro dos Espíritos, que é o principal livro da doutrina espírita, a seguinte pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E a resposta dos espíritos é muito interessante. Sobre a justiça de Deus. Um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos se melhorar? Todos os homens não são filhos de Deus? É somente entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão.
Então, meus amigos, nessa resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, nós vemos muito bem desenhada a lógica da reencarnação, que é essa doutrina que explica que Deus é absolutamente justo e um bom Pai. E um bom Pai, ele dá a seus filhos sempre novas oportunidades. Um bom pai não coloca um filho numa situação de sofrimento ou de dificuldade se não for necessário a esse filho aprender com aquilo. Então é nesse sentido que a reencarnação vem acudir a nosso senso de justiça e nos dizer que Deus é justo e é bom e sempre teremos novas chances. A reencarnação é uma lei, como logo nós vamos avançar na nossa exposição. Mas é importante, antes de entrar especificamente no conceito, dizer que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo apenas trabalha bem essa ideia, nos traz esclarecimentos, mas a reencarnação é uma crença multimilenária. Hindus, egípcios, muito antes de Cristo, os povos orientais, os gregos, acreditavam e pregavam essa ideia da reencarnação. Pitágoras, por exemplo, que foi um célebre filósofo e sábio da antiga Grécia, ele falava abertamente que se recordava das suas últimas 3 reencarnações, nas suas últimas 3 vidas. Platão, Sócrates, que eram pessoas em que até hoje nós colhemos os seus ensinamentos, pregavam a ideia da reencarnação. Os essênios, à época de Jesus, e os próprios hebreus, por meio aquele segmento da cabala dos hebreus, também cultuam a ideia da reencarnação. E, meus amigos, acreditem, a Igreja Católica, até o ano de 553 a.C., tinha na reencarnação uma das suas teorias, uma dos seus ensinamentos, principalmente com São Gregório, com São Clemente, que pregavam essa ideia da reencarnação. Porém, como falamos, no ano de 553 a.C., houve o Concílio de Constantinopla, onde foi cortada da Igreja Católica a possibilidade da reencarnação. Infelizmente. Mas, como sabemos, deliberações de homens não são capazes de derrogar, ou seja, de anular as leis divinas, porque a reencarnação, num conceito simples que podemos fazer, ela é uma lei divina, meus amigos, como a lei da gravidade. Querendo ou não, essa lei incide sobre nós e incide para o nosso próprio bem. A reencarnação é uma lei que nos remete à seguinte posição: ela existe para que outra lei, que é a lei do progresso, a lei de evolução, se efetue nos indivíduos. Porque, como o Espiritismo nos comprova, nós todos somos espíritos imortais. Ou seja, depois desse corpo físico, nós não somos o corpo, e depois que esse corpo falecer, nós continuaremos existindo. Nós somos espíritos, somos almas, que espíritos e almas são sinônimos. E sobreviveremos à morte do corpo, como foi comprovado por inúmeros experimentos, inclusive não espíritas, que retratam, mas não é o assunto de hoje. E sendo espíritos imortais, almas imortais que somos, nós precisamos reencarnar várias vezes. Por quê? Porque o plano divino do nosso progresso e da nossa evolução precisa se cumprir. Então, somente mediante a reencarnação, mediante várias experiências, porque daí nós vamos nascer como pobres, como ricos, como classe média, na raça X, na raça Y, como homens, como mulheres, tudo nas diferentes posições sociais para exercer várias profissões e atividades, porque o nosso espírito, de cada uma dessas vidas em que nós estagiamos no planeta Terra e em outros orbes que recebem espíritos reencarnados também, nós vamos colhendo e armazenando experiências, até que chegue um ponto que nós não necessitaremos mais reencarnar. Mas isso vai muito tempo ainda, dada a nossa condição ainda precária de evolução. Então, meus amigos, a reencarnação é esse conhecimento que nos faz refletir. Esta vida não é a única. Tivemos muitas outras no passado,
que geraram muitas causas, porque as nossas atitudes, todas elas, são gravadas pela lei em nós mesmos. E hoje nós colhemos muito daquilo que nós praticamos ou da nossa inércia do passado. E no futuro colheremos também muitos dos resultados das nossas atitudes, porque existe essa lei de ação e reação. Mas tudo bem, os amigos que nos escutam podem estar pensando, essa teoria é muito bonita, que nós tivemos várias vidas, que nas outras vidas tudo pode ser diferente e melhor, se nós agirmos de acordo. Mas cadê as provas da reencarnação? É muito fácil falar em teoria, mas e as provas? Aí nós também vamos dizer que nós recebemos muitas provas sobre a reencarnação. Provas que nós colhemos da própria conhecimento do Espiritismo, né? Por meio da mediunidade, em que espíritos vêm e apresentam a reencarnação como uma lei da natureza. Mas essas provas a gente não vai tratar hoje, porque talvez os amigos que nos assistam podem achar que são meio suspeitas por sermos espíritas. Nós vamos tratar de provas que não estão no departamento do Espiritismo, que são colhidas por pessoas que não são espíritas e atestam a reencarnação. Vamos dar um exemplo. Nós temos na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, uma equipe de pesquisadores renomados que até então, até o desencarne de Ian Stevenson, chefiados por ele, catalogaram mais de 2.000, repetimos, 2.000 casos de reencarnação. Como é que eram catalogados esses casos e como funcionava? Eles pegavam situações e fatos de crianças de 3, 4, até 10 anos, ou até mais um pouco, que se recordavam de vidas passadas. E o que eles faziam? Eles iam de acordo com os relatos da criança para verificar no local onde eram feitas essas narrativas, para averiguar se eram verdadeiras ou não. Vamos contar um exemplo. Nós temos um caso que ficou muito conhecido, que era da menina Mishira. Ela era da Índia, morava na Índia, seus pais tinham boas condições financeiras, e certa feita, ela com 3 anos de idade, estava andando de carro com seu pai, viajando, e um motorista, e ela falou subitamente, dobre à direita. Então seu pai falou, mas o que aconteceu, minha filha? Porque eu quero ir para minha casa, tomar um chá. E seu pai ficou espantado, porque eles estavam a 160 quilômetros da cidade onde eles residiam. E ele falou para o motorista, toca em frente, que não vai cair nessa conversa da menininha. Então o pai começou a colher esses relatos, porque a menina de 3, 4, 5 anos foi relatando experiências de uma certa Bia, que morava naquela cidade a 160 quilômetros deles, e disse que a Bia, que seria, no caso, a menina se enxergava como sendo essa Bia, tinha um esposo e tinha 2 filhos, mas tinha falecido. E o pai foi anotando, achou curioso aqueles relatos, mas não dava muita bola. Até que 7 anos depois, esses manuscritos do seu pai foram direcionados para o professor Banerjee, Sri Banerjee da Índia, que ele tomou contato com esses manuscritos e aí ele já era um pesquisador do caso. Repito, nenhum deles eram espíritas e nem se tornaram, até onde temos a informação, espíritas, o que deixa as provas muito mais fidedignas, porque são pessoas que não têm interesse nenhum em propagar a ideia da reencarnação, apenas eles têm interesse de tornar esses fatos conhecidos, né, sobre essa ideia da reencarnação. Mas eles não têm interesse, como nós falamos, de propagar a reencarnação sob a ótica espírita, mas sim sobre o fato da reencarnação, e não tem nenhum interesse, nem financeiro, nem nada por trás disso. Então o Banerjee pegou esses manuscritos do pai e foi até a cidade, conversou com as pessoas que ela relatou, e todos ficaram espantados e ficaram curiosos para conhecer a menina. Depois eles foram até lá, né, quando ele tomou contato, logo aconteceu desse encontro, as pessoas viajaram até a cidade da menina, que aí tinha em torno de 10, 11 anos de idade. Chegaram sem falar para ninguém, entraram na casa da menina, foram recebidas pelo pai, e a menina, sem ninguém falar nada de quem eram aquelas pessoas estranhas, falou o nome de cada uma delas, e chamou o irmão, porque foi o pai, um dos filhos dela na outra vida, o esposo, um dos filhos
do casal e o irmão dela, e ela chamou o esposo, o filho que foi junto e também o irmão pelo apelido. Vejam, meus amigos, como ela iria saber? Ela nunca teve contato com eles. E começou a contar fatos e fatos, e teve a reunião de família, e tudo se confirmou, todos se convenceram que ela era a reencarnação daquela menina, daquela outra senhora que faleceu. Tudo isso para dizer que casos como esse, meus amigos, foram catalogados aos milhares, o que é prova cabal da reencarnação, porque não existem narrativas serem inventadas e serem confirmadas a tal ponto de pessoas que nunca foram em localidades, só depois de tudo isso, forem confirmar esses fatos. Então, meus amigos, são provas cabais da reencarnação. Por isso que para nós espíritas que já tínhamos nessa teoria da justiça de Deus, a reencarnação como só a única possibilidade de concebermos um Deus justo e bom, nós aí temos a certeza absoluta e falamos com convicção de que a reencarnação é uma lei natural que condiz com a justiça e com a bondade de Deus nosso Pai. Pois bem, algumas pessoas ouvindo esses relatos podem pensar, nossa, mas como que por que Deus então coloca nas pessoas, se a reencarnação é uma lei, e se essa lei atinge a toda a população mundial, como é que Deus coloca o esquecimento do passado nas pessoas? Se eu tive várias vidas, eu deveria lembrar dessas vidas? Alguém pode estar pensando. Sim, é uma boa pergunta. Mas, meus amigos, nós temos que entender que tudo o que Deus faz é justo e sábio e bom para conosco. Porque, meus amigos, imaginemos que a lembrança fosse da humanidade, fosse geral, essas lembranças que algumas pessoas apresentam, fossem para todo mundo. Vejamos os inconvenientes que isso causaria. Imagine eu lembrar do meu passado, que eu fui uma pessoa má, que eu fiz muito mal, que eu prejudiquei muitas pessoas. Quando nessa vida que eu estou aqui para reparar esses erros, talvez eu nem sairia da minha cama de tão mal que eu iria ficar com a consciência culpada dos crimes que eventualmente cometi em outras vidas. Ou, pior, se eu lembrasse que algum familiar meu fizesse em outra vida, tivesse feito em outra vida algum ato errado contra mim, será que hoje eu iria perdoar? Se eu verificasse que o meu filho, aquela criança pequena, foi alguém que me acabou com a minha vida, com a minha paz, com a minha felicidade, será que hoje eu iria ter aquele afeto paternal por ele? É claro que não. Por isso que Deus coloca um véu no passado, porque senão os criminosos do passado, segundo Leon Denis relata no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, os criminosos do passado seriam reconhecidos se as lembranças estivessem descobertas, e todo mundo iria marcar essas pessoas, e quem daria uma nova oportunidade para eles no nosso grau evolutivo? Então é providencial que esqueçamos. E o Espiritismo nos recomenda, através do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, não busquemos saber quem fomos no passado. Não vai servir para nada. Se Deus não te fez lembrar espontaneamente, que existem casos de adultos ou mesmo de adolescentes que se lembram espontaneamente das suas vidas passadas, se não vem espontâneo, não procure saber, porque vai trazer complicações, e nós somos seres que não sabemos lidar com o passado, meus amigos. Infelizmente, a gente tem dificuldade até de perdoar, lembrando das torturas, das tristezas do passado. Imagine lembrar de vários passados. Nós iríamos ficar olhando para trás, e nós sabemos que a evolução se dá quando olhamos para frente. Quando estamos dirigindo um carro, o que aconteceria se olhássemos somente para o retrovisor, para trás? Iríamos bater o carro, sair da estrada, e nós não podemos sair da estrada da evolução que se dá somente para frente. Mas existe um trocadilho de um espírito por meio do Chico Xavier que é muito interessante. Ele diz assim: tivestes muitas vidas bem antes de Moisés, não procura saber quem foste, procura saber quem és. Ou seja, não adianta nós lembrarmos do que fomos, temos que conhecer, ter o autoconhecimento do que agora, como estamos, porque nós não precisamos ser videntes para saber o que fomos no passado. Se hoje eu tenho o comportamento de ser um ser preguiçoso, de falar mal das pessoas, será que eu preciso fazer uma regressão para perceber que eu em outras vidas
fui preguiçoso e falei mal das pessoas? Não. Porque nós trazemos conosco essa bagagem. Tudo que eu faço de correto agora, ou de errado agora, é uma bagagem que eu tenho dentro de mim. Então, os nossos atos negativos revelam aquilo que nós não ainda conseguimos trabalhar, porque senão já teríamos evoluído a tal ponto. Então, meus amigos, a reencarnação, ela é a explicação e a chave para muitos dos problemas ou das questões intrigantes da humanidade. Por exemplo, nós temos os casos que intrigaram sempre a ciência, que são as crianças prodígios. Aqueles meninos e meninas que desde pequena idade, tenra idade, eles apresentavam grandes pendores de inteligência, de moralidade. Eu vou dar um exemplo. Olha, olhemos aqui Mozart, aquele grande compositor, imortal Mozart, aos 5 anos falava o francês, o alemão e o latim. Aos 9 anos de idade ele compôs a sua primeira ópera. João Baratier, aos 4 anos falava o francês, o latim e o alemão, e aos 7 adicionou o grego e o hebraico à sua cultura pessoal. Macaulay, na mesma idade, ou melhor, com 8 anos, Macaulay escreveu um compêndio de história universal e um poema em 3 cantos. Então, meus amigos, nós temos muitos e muitos exemplos que nós poderíamos ficar citando de crianças prodígios que até hoje nós vemos. Como explicar isso? Pela hereditariedade? Não, porque muitos desses que narramos e das crianças que nós vamos observar que hoje são prodígios, têm pais modestos, têm pais simples de inteligência e nascem gênios. A explicação está na reencarnação, porque são espíritos que trazem toda essa bagagem intelectual e moral e que apenas manifestam tudo aquilo que adquiriram. A explicação das crianças prodígios encontra uma lógica tranquila na reencarnação. E aí, falamos sobre a reencarnação em muitos pontos, mas vamos agora avançar para uma parte bem importante da nossa exposição, que é os impactos na vida atual da reencarnação. É uma parte breve, mas é muito interessante, porque não adianta, meus amigos, nós sabermos da reencarnação, nós precisamos não ter a reencarnação apenas como um conhecimento intelectual. Como mais um conhecimento, nós precisamos saber e ter a reencarnação como algo que nos chame a atenção, como algo que nos faça ver e viver diferente do que até então, antes desse conhecimento, nós vivíamos. Porque a reencarnação traz muitos impactos na nossa vida. E nós vamos aqui citar apenas alguns, nunca esgotando o tema, porque a cada um que está nos assistindo pode fazer suas reflexões para ver o reflexo de saber da reencarnação. O primeiro deles é o seguinte: não existem vítimas da vida. Muitas pessoas têm o hábito infeliz, e muitas vezes nós temos, de nos vitimizar perante os acontecimentos, perante os sofrimentos que nós temos. Quando nós sabemos da reencarnação, nós não podemos mais ter essa prática, ou temos que trabalhar para não ter mais. Porque nós sabemos, e o Espiritismo também nos explica, que antes de nós nascermos, nós estávamos em espírito, obviamente, no plano espiritual, e planejamos. Cada vida que nós temos, meus amigos, não é ao acaso, ela é planejada. O espírito, na espiritualidade, antes de pegar um novo corpo, de voltar para a vida física, para reencarnar, ele faz um balanço de como está a sua evolução, um balanço de como foram as suas atitudes nas vidas passadas, e ele verifica os pontos que ele precisa melhorar e as pessoas que ele precisa conviver na próxima vida para resolver problemas de relacionamento. Então nós viemos para essa vida com todos esses desenhos e esses fatos marcantes. Vale salientar, não são todos os fatos que estão programados, mas nós viemos com um planejamento de alguns fatos, dos mais importantes nós viemos planejados para vivenciar aqui. Então muitas vezes o sofrimento que nós passamos com alguma pessoa, com algum problema físico, foi fruto da nossa deliberação, ou seja, da nossa escolha na espiritualidade. Fruto, muitas vezes, de causas, de ações passadas que nós tivemos e que agora nós temos o efeito daquelas causas que nós mesmos plantamos.
Então, meus amigos, não podemos nos fazer de vítima. Existe um Deus todo-poderoso e bom, misericordioso para todos nós. E esse Deus é justo. Não colocaria nos ombros de ninguém um fardo ao qual essa pessoa não poderia carregar. Porque, acima de tudo, a nossa vida tem uma finalidade educativa. E numa escola, o aluno recebe as lições de acordo com o seu entendimento, com a sua capacidade. Se nós estamos passando por momentos difíceis, tenhamos essa aceitação por isso, primeiramente, mas também tenhamos essa força de superar e de entender que tudo isso teve uma causa e que nós precisamos aprender com essas lições, extrair o bom conteúdo, nos tornar mais humanos, mais sensíveis aos sofrimentos dos outros. O segundo ponto que nós queremos dizer sobre o impacto da reencarnação na nossa vida atual é a tolerância para com as pessoas. Muitas vezes nós temos na convivência nossa íntima pessoas, familiares ou amigos, pessoas próximas que são muito chatas, que são de difícil convivência, que nós temos antipatia, mas nós temos que lembrar que muitas dessas pessoas, o Espírito Emmanuel no livro, num dos seus livros, Justiça Divina, ele coloca que muitas dessas pessoas que são difíceis, fomos nós mesmos que implantamos nelas as dificuldades. Muitas vezes são filhos nossos de outras vidas que nós tratamos mal ou não damos a devida atenção para eles, ou encaminhamos para o mau caminho, e que agora nós recebemos na nossa família novamente, colhendo os efeitos da educação que não plantamos no passado. Tenhamos paciência. Tenhamos paciência, porque muitas vezes nós temos a triste mania de tentar fazer um discurso para a pessoa mudar. Mas, meus amigos, se as pessoas mudassem por discursos, a nossa humanidade seria uma maravilha. As pessoas não mudam pelos nossos discursos. Aliás, ninguém muda o outro. A pessoa muda quando ela quiser mudar, mas principalmente ela vai se espelhar no nosso exemplo. Quando nós vivermos aquilo que nós queremos transmitir para ela. Outro ponto é julgar pelas aparências. Quando nós conhecemos a reencarnação, nós temos que tomar cuidado com esse hábito. Porque nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pela sua condição social, pelo seu conhecimento atual, que nós nem sabemos a extensão completa, porque é uma coisa interna da pessoa. Mas temos que tomar cuidado, porque a pessoa que a gente vê, às vezes, numa condição miserável, é um espírito muito mais adiantado que nós. O criminoso que nós condenamos com veemência pode ser um espírito que tenha valores intelectivos ou mesmo morais melhores do que nós, mas perdeu a cabeça no momento. Tem um caso que recordamos rapidamente de Chico Xavier, que certa feita estava com um grupo de pessoas na cidade de Uberaba. Esse caso foi contado pelo irmão Jacobson numa palestra, Jacobson Santana, e ele falou que o Chico estava com esse grupo de pessoas e de repente no outro lado da rua havia um mendigo, uma pessoa muito pobre, e Chico pediu licença para as pessoas, foi até lá, cumprimentou, abraçou, deu um beijo no mendigo, carinhosamente, e voltou àquele grupo. E muitos do grupo já estavam meio impacientes com a situação, impacientes com a bondade excessiva, do nosso irmão Chico Xavier. E o Chico, como era muito esperto, um espírito de muita sabedoria, captou esse círculo de pensamentos. E o Chico, chegando para essas pessoas novamente, depois de cumprimentar o mendigo, falou: meus irmãos, me desculpem, eu não poderia perder essa oportunidade de cumprimentar esse nosso irmão, porque sabe, ele é um espírito muito evoluído. E ele pediu, antes de reencarnar, ele pediu vir numa condição de extrema pobreza para aprender com essa experiência, para que quando ele voltar ao plano espiritual, ele possa palestrar e falar nas suas instruções, porque ele é uma pessoa que ensina pessoas, para ele falar com propriedade como é passar pela pobreza, como é viver na pobreza. E eu queria me despedir dele, porque eu não vou ver ele por muito tempo. Ele vai para uma região muito evoluída, muito elevada depois desta encarnação. Então vejam, amigos, a pessoa que hoje é teu empregado, a criancinha que hoje você corrige com muito ódio, às vezes com muita
com muita força, com muito desprezo, é talvez um espírito muito evoluído. Nós não sabemos. Temos que ter esse cuidado de não julgar as pessoas pelas aparências. Humildade é outro aspecto da reencarnação que precisamos ter conosco, meus amigos. Humildade no sentido não de nos colocarmos para baixo e inferiores, mas a humildade de saber que o conhecimento que temos ele é muito pouco. Nós, enquanto estivermos na Terra, temos que aproveitar para aprender sempre mais, para evoluir. Não podemos alegar que a idade está nos prejudicando, porque cada tempo, cada minuto aqui é importante para colhermos as experiências que precisamos. E por fim, pelo tempo, nós vamos falar que um outro impacto é que eu, nesta vida, posso planejar a minha próxima encarnação. Posso já começar esse planejamento para que na próxima seja tudo melhor. Vocês sabiam disso? Pois bem, eu quero contar rapidamente o meu planejamento para outra vida. Só para nós filosofarmos um pouco nesse sentido. Na outra vida, quero ter uma boa esposa, quero ter bons filhos, quero ter bons pais, quero ter um bom emprego. Não tem nada de errado querer isso para a próxima vida. Se nós temos que evoluir, eu quero que esses fatores da minha vida evoluam. Mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Meus amigos, se eu quero numa próxima vida ter bons filhos, o que eu tenho que fazer? Ser agora o melhor filho que eu possa ser. Se eu quero na outra vida ter bons pais que me eduquem e me coloquem no caminho do bem desde cedo, o que eu tenho que fazer? Ser o melhor pai possível para os meus filhos. Colocá-los no caminho do bem. Se eu quero ter uma boa esposa e as mulheres, de repente, um bom marido, nós temos que ser bons cônjuges, fiéis, companheiros, compreensivos. Tudo está nas nossas mãos, meus amigos. Existe uma lei que é a lei de ação e reação, e essa lei nos diz o seguinte: tudo aquilo que plantarmos agora, vamos colher no futuro. Escolhamos as melhores sementes, as melhores atitudes. Escolhamos ser amigos das pessoas, ser pessoas que somam, que acrescentam, porque a vida retribui para nós todo o bem que fizermos. E esse bem que a gente faça, como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, no sentido de que o bem que eu faço agora, eu me livro de situações desagradáveis no futuro. E por fim, vamos acabar com Leon Denis, dando um pequeno trechinho do seu livro Depois da Morte, que é um dos clássicos da doutrina espírita, em que Leon Denis faz um apelo comovido para todos nós, dizendo o seguinte: e tu, meu amigo, meu irmão, que recebeste essas verdades no teu coração e que lhes conhece o valor, permita-me um último apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando nele entrou. Acautela-te, toma cuidado com as armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige os teus defeitos. Adoça o teu caráter. Fortifica a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis, como Ele. Duas coisas que resplandecem acima das miragens das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só fruires do que é eterno. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Na próxima quinta-feira teremos uma nova palestra com o nosso irmão Jean. Que Jesus, o nosso Mestre Divino, abençoe a cada um de nós e nos dê as forças e as energias para que esta encarnação
possa ser muito proveitosa no bem e na harmonia e na paz. Um abraço a todos e até a próxima.